Olá, querido amigo, querida amiga, seja bem-vindo, bem-vinda a este momento de pregação da semana. Nós que como igreja cristã estamos vivendo o 7º domingo após Pentecostes, tempo em que lembramos o crescimento da igreja, Deus, Ele formando a sua igreja, plantando, semeando a sua igreja no mundo, e lembramos também a vida do povo de Deus, a vida dessa igreja sob a cruz. Sabemos que neste mundo passamos por aflições, por sofrimentos, podemos perceber e ver isso no nosso dia a dia, em tudo que estamos vivendo e passando nos últimos tempos, mas acima de tudo confiamos e sabemos também que Deus está presente nesta caminhada. Fique conosco neste momento de pregação da semana, medite nas leituras bíblicas, cante junto os hinos, ore com a gente, e acima de tudo que a presença do nosso bondoso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja na sua vida, na sua casa, lhe abençoando, lhe protegendo e fazendo com que você também, como povo de Deus, participe desta caminhada da sua igreja sobre a terra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Convido você a confessar a Deus os seus pecados. Ó Deus, de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. O Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte e por amor dele nos perdoou todos os pecados. E aos que nele confiam, Deus recebe e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o seu Espírito Santo. Que assim seja também comigo e com você. Amém. Com preces nos lábios a ti nós chegamos nas nossas veredas com beijo de amor. Mil graças rendemos, jamais te deixamos, ó fonte da vida, socorro na dor. Ó tu, Pai eterno do trono celeste, prospera os caminhos do povo de Deus, dá forças divinas a quem elegeste, e glória e vitória na luta dos teus. Confiamos em ti, pois em negras tormentas, em ventos agrestes socorre os teus. Nos grandes perigos só tu nos alentas, Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus. A leitura é Salmo 119, versículos 57 a 64. O Senhor é minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Considera os meus caminhos e volta os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho, em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam,
Contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Isaías 44, 6-8. O Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso diz: Eu sou o primeiro e o último. Além de mim, não há outro Deus. Haverá outro que seja igual a mim? Pois que venha à minha presença, apresente as suas razões e prove que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que ia acontecer? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? São minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não, não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum. Até aqui a leitura. A leitura da epístola encontramos em Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 27. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe uma esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está para um trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim, também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Com Deus ao meu lado a me fortalecer, nada que eu não possa no mundo fazer. Deus guia os meus passos, me toma da mão, a mente ilumina, lhe dá compreensão. Os meus inimigos são dele também, e em todo perigo me guia tão bem, que nada me pode o caminho barrar. Com Deus ao meu lado só posso triunfar.
poderoso, mantém-me de pé. Ninguém que esperou no Senhor se enganou. A todo seu braço fiel amparou. Com Deus ao meu lado, seguro estarei. Ao ser convocado por Cristo, meu Rei, perante o seu trono de ajuste final, pois dele obterei a coroa real, que foi para mim reservada nos céus, com todo o tesouro da glória de Deus. Com Deus ao meu lado, com meu Salvador, terei vida infinda em eterno fulgor. No Evangelho para este final de semana, nós encontramos registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 24 a 30 e depois 36 a 43, onde está registrado assim: o joio. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio aos que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é juntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino de seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Assim termina o Santo Evangelho.
Deus Criador, criou o mundo e tudo que nele há. Eu creio em Jesus, o seu Filho, que a humanidade veio salvar. Eu creio no Espírito Santo, que é Deus com o Pai Jesus, e convida o homem a crer, sua vida, dons e bens a ele oferecer. Eu creio na Trindade divina, sua obra fez e faz, e sempre vai fazer. Eu creio na Bíblia, a palavra de Deus, que opera a fé em Cristo Jesus, e admoeste e consola, e ao caminho do céu nos conduz. Eu creio no santo batismo, que é água unida à palavra de Deus, e confere o perdão dos pecados, dá fé e por isso nos torna filhos seus. O batismo é uma obra divina, adulto e criança são inscritos lá no céu. Eu creio na santa ceia que Jesus instituiu, pão e vinho, corpo e sangue ele distribuiu. Disse aos crentes: comam, bebam, é para o perdão. Não é simbolismo, é realidade, a ceia santa é comunhão. Creio também na salvação somente pela fé. Só Jesus me livra do pecado, inferno até. Obra não opera fé, mas fé produz ação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio na ressurreição no dia derradeiro, quando Jesus volta pra julgar o mundo inteiro. Todos saberão seu destino eterno então. Não tenha medo, tenha Jesus, pois só Ele é salvação. Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. O que você faz quando alguém fica lhe incomodando com mensagens indesejadas no Facebook, no Instagram ou no WhatsApp? Provavelmente você bloqueia a pessoa. Ninguém merece ser incomodado com mensagens ofensivas. O recurso de bloquear uma pessoa também funciona quando um relacionamento acaba, quando não queremos que alguém saiba o que nós estamos fazendo, ou quando simplesmente não gostamos da outra pessoa. Simples assim, um pequeno clique e a outra pessoa está bloqueada. Em nossas casas também temos recursos para deixar bem longe quem não é bem-vindo. Portas chaveadas, cercas, muros, sistemas de alarme, tudo para impedir que pessoas más roubem as nossas coisas e nos façam mal. Da mesma forma, com frequência lemos em publicações da internet conselhos de que para preservar a nossa paz interior, precisamos nos afastar das chamadas pessoas tóxicas. Ou seja, se alguém de alguma forma lhe traz maus sentimentos, o melhor a fazer é manter essa pessoa bem longe. A receita moderna para a felicidade parece ser muito simples.
identificar as pessoas que nos fazem mal e então bloquear, isolar, afastar e, quem sabe, até torcer para que o inimigo seja eliminado. Essa é a lógica do mundo, é a lógica dos nossos dias. Mas daí nos deparamos com esta parábola que Jesus contou. Sempre que Jesus conta uma parábola, ele questiona a nossa maneira de pensar. Normalmente as parábolas trazem algum elemento que nos contraria e até mesmo nos deixa indignados. Isso é porque as parábolas de Jesus mostram como funciona o reino de Deus. Nós estamos acostumados ao funcionamento do reino do mundo, mas o reino de Deus carrega uma forma totalmente diferente de pensar. E este é o caso da parábola do joio e do trigo. O semeador, que é o filho do homem, semeia as sementes no campo. O campo é o mundo e as sementes são os filhos de Deus, os que creem em Jesus. O mundo está cheio dessas pessoas que creem em Jesus como Salvador. Só que de noite, na surdina, vem o inimigo, o diabo, e ele também semeia as suas sementes, os ímpios, as pessoas más. E assim, no mesmo campo que é o mundo, crescem o trigo, que são os filhos da luz, e o joio, que são os filhos das trevas. Os empregados do dono do campo, seguindo a lógica deste mundo, logo dão a receita do que é preciso fazer para que aquela plantação só produza bons frutos. O joio deve ser arrancado, os maus devem ser bloqueados, isolados, afastados, eliminados. E é então que o dono da plantação vira a lógica de cabeça para baixo e apresenta como as coisas funcionam no reino de Deus. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. É um fato surpreendente. O dono da plantação, Deus, ele sabe que no mundo existem pessoas que o negam, que o rejeitam, que o detestam. Pessoas que tentam sufocar os seus filhos e filhas, que aparentam serem boas, mas que são cheias de frutos falsos. E qualquer um imaginaria que Deus, com todo o poder que tem, poderia fazer uma boa limpeza, acabar com os maus, impedir a maldade para que os seus filhos e filhas vivessem em paz. Mas com muita clareza Deus diz, não, trigo e joio vão conviver neste campo que é o mundo. Em alguns momentos da história, muitos cristãos ignoraram essa lógica do reino e trouxeram para dentro da igreja a lógica do mundo. Passaram eles também a julgar, a marcar, a afastar e até mesmo eliminar aqueles que consideravam inimigos. Por exemplo, os cristãos que organizaram as cruzadas e queriam libertar a Terra Santa, ou as leis na Idade Média que tiravam o direito daquelas pessoas que não estavam ligadas à igreja, a Inquisição que buscava eliminar os hereges, coisas terríveis que acontecem quando pessoas da igreja fecham os ouvidos para o ensino de Jesus e passam a dar ouvidos ao discurso de força e poder dos falsos profetas. Vejam a advertência da parábola. Deus não nos dá o direito de separar o joio do trigo, algo que só Ele pode fazer. Além disso, Jesus expõe um outro risco. Se tentarmos fazer isso, o trigo será eliminado junto. Às vezes pensamos que é muito simples distinguir as pessoas, exaltar alguns, demonizar os outros. O problema é que o ser humano julga pela aparência, exteriormente. E por isso, ao tentar isolar o joio, os maus, acaba arrancando o trigo também. Aliás, não é por acaso que Jesus usa essa comparação. Joio e trigo são muito parecidos, tanto que em alguns lugares o joio é chamado de falso trigo. Apenas observando as aparências, a vida e as obras de um cristão e de um descrente podem não ser muito diferentes. Os frutos da fé
podem ser imitados e reproduzidos. Não é verdade que muitas vezes percebemos até mais amor e bondade nas atitudes das pessoas que não creem do que nas atitudes de muitos que se dizem cristãos? Somente Deus, que vê os corações, conhece os que lhe pertencem. Isso está registrado lá em 2 Timóteo 2,19, onde o apóstolo Paulo afirma: o Senhor conhece quem lhe pertence. Enfim, o ensino é esse. Não temos condições de julgar e não devemos assumir esse papel de arrancar o joio da plantação, de libertar o mundo das pessoas ímpias e más. Assim, a parábola do joio acaba nos dando um recado que nos entristece. O joio, ele vai crescer até o último dia. Ou seja, sempre existirão pessoas más neste mundo. Violência, maldade, ódio contra as coisas de Deus, corrupção, miséria, discriminação farão parte da nossa vida aqui. E por mais que o ser humano tente, ele não conseguirá construir um mundo perfeito nesta vida. E essa é a má notícia. Mas existem duas notícias nesta parábola que Jesus contou que são muito boas e confortadoras. A primeira delas é que se é verdade que o joio vai permanecer até o fim, o trigo também permanecerá. E vai crescer, vai dar os seus frutos. As pessoas más não irão dominar. A plantação tem um dono e ele está atento à sua lavoura. Enfim, os filhos do reino, nós, o povo de Deus, a igreja, estamos no mundo e permaneceremos no mundo. E através de nós, Deus vai encher este mundo dos frutos de bondade, de misericórdia e de amor. Por isso, irmãos e irmãs, ser um verdadeiro cristão não é sair por aí arrancando o joio, combatendo, enfrentando, tentando limpar a lavoura de Deus, mas ser trigo é receber de Deus a água do batismo, a luz da palavra, o adubo da Santa Ceia e crescer em uma vida cheia de frutos da fé, entre os quais o maior de todos eles é o amor. É uma grande notícia saber que o trigo irá permanecer até o fim. O mundo não está perdido. Ele não ficará sem esperança. É claro que crescer no meio do joio, conviver com a maldade, é muito difícil. É muito complicado ver que o mesmo sol que brilha sobre nós, brilha também sobre as pessoas más. E que a mesma chuva que Deus usa para regar a sua plantação, fortalece também os ímpios. É difícil ver que neste mundo, muitas pessoas que não querem saber de Deus parecem ser ainda mais fortes, mais poderosas, mais abençoadas do que os próprios filhos. Aliás, numa lavoura não é muito diferente. Sempre temos a impressão de que a erva daninha é mais forte e mais resistente. Só que quando somos tentados a pensar que então é mais vantagem ser joio, precisamos lembrar da segunda boa notícia dessa parábola e que, na verdade, é o seu principal ensinamento. O trigo e o joio não vão ter o mesmo destino. Chegará o dia em que o dono da plantação enviará os seus anjos a fazerem a colheita. Naquele dia, nós veremos que faz toda a diferença crer no Salvador Jesus e na sua morte por nós. Que faz toda a diferença sermos filhos e filhas batizados e perdoados. Porque naquele dia Deus mesmo irá bloquear, afastar, isolar todo o pecado e toda a maldade. Tudo aquilo que nos faz sofrer. Seremos recolhidos para perto dele, para o seu celeiro, para o céu. E então, o mundo perfeito que tanto desejamos, que tanto sonhamos, será pleno e certamente muito feliz. Que Deus nos preserve, nos alimente, nos adube, nos conserve até este grande dia. Amém.
vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me vier dando paz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é o meu bem. Agora sou feliz, agora sou feliz, como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier dando paz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é o meu bem. Vamos falar com Deus em oração. Senhor Deus, querido e amado Pai, queremos te agradecer de todo o coração por teres enviado o teu Filho Jesus, que deu a sua vida na cruz, nos salvando de todos os nossos pecados. Te louvamos pelo batismo com o qual tu nos trouxeste a tua santa família. Te louvamos pela tua palavra anunciada, pregada, que alimenta a nossa fé e que faz com que a tua igreja cresça e se desenvolva aqui neste mundo. Que através desta palavra que nós ouvimos, querido Pai, o teu Espírito Santo possa encher a nossa vida de frutos verdadeiros, que tragam a este mundo amor, bondade e misericórdia. Te confessamos que nem sempre é fácil viver em um mundo em que existe tanta maldade. Te confessamos que muitas vezes também desejamos isolar e afastar as pessoas más que pecam contra ti. Ajuda-nos, ó amado Deus, a sermos luz neste mundo e sal para esta terra, a fim de que o teu amor atinja também corações endurecidos e muitos possam crer em tua santa palavra. Querido Deus, olha com misericórdia para este mundo, especialmente nestes tempos tão difíceis. Detém pela tua misericórdia esta pandemia que tem causado tanta dor e tanto sofrimento. Concede-nos a tua proteção e fortalece todos aqueles que estão doentes. Dá também coragem, ânimo, espírito de sacrifício aos profissionais de saúde e a tantos outros trabalhadores que precisam se desdobrar neste momento para que pessoas continuem sendo restauradas. Abençoa, querido Deus, todos aqueles que agora sofrem porque tiveram seus planos frustrados, pessoas que perderam seus negócios, pessoas que perderam seus empregos, e pelo teu amor restaura também estas pessoas e dá a elas ânimo para que possam lutar pelo seu futuro. Conforta-nos diante de toda esta aflição e sê tu bem presente em nossos lares e em nossos corações, para que o desânimo não se abata sobre nossa vida. Abençoa esta congregação, abençoa a tua igreja em todo o mundo, para que possa continuar dando os frutos do teu Espírito e assim fazendo a diferença neste mundo mau, onde há tanto joio, tanta maldade e tanta desilusão. Enfim, Senhor, levanta os nossos olhos para o dia da grande colheita, quando nos receberás em teu reino eterno, onde não haverá mais morte, nem tristeza e nem dor. Por Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.
Que bom que Deus, em sua graça, nos permitiu mais uma vez ouvir a sua santa palavra. Que o amor de Deus nos acompanhe durante toda a nossa vida e que neste mundo, como trigo plantado por Deus, possamos frutificar com os frutos do Espírito Santo. Receba você também a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Mais que esteja escuro, que esteja distante, que você não possa ver, há sempre um caminho seguro no meio do nada pra se percorrer. Por mais que de tão distante você não possa mais acreditar, a resposta certa nos lábios dele você vai encontrar. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais ele fará. Por mais que em muitas pedras você venha tropeçar, sozinho pode ter certeza que Deus não te deixará. O caminho é longo, é estreito, mas a recompensa virá. Esse caminho leva ao céu, casa eterna que Jesus foi preparar. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais ele fará.